Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo. Vamos estar falando aqui sobre um assunto que eu já queria conversar há alguns dias, mas eu acho que ontem acabou sendo o estopim, que é o desempenho do esporte na Ilha do Retiro, cara. Por isso que eu vim aqui, até a camisa do esporte hoje aqui, porque é um vídeo realmente para o torcedor do esporte, mas para você também que quer entender o que é que eu estou falando aqui, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. Sou o Felipe Luna e eu falo aqui sobre futebol nordestino e vou falar agora sobre a Ilha do Retiro, cara. Eu sempre cresci, tá? Eu sempre cresci, não. Eu cresci a minha vida inteira ouvindo o seguinte: jogar na Ilha do Retiro é complicado. Desde que eu me entendi por gente, desde que eu me entendo por pessoa, começo a entender o que são as coisas, que a vida não é só minha mãe, meu pai, a minha casa, é fora disso, sabe? Eu entendi como o fator para o esporte Ilha do Retiro era importante. Como o fator Ilha do Retiro era um fator que ganhava jogos. Eu lembro de uma entrevista, cara. Eu acho que foi em 1998, eu acho que foi isso, onde teve um jogo entre Sport e Corinthians na Ilha do Retiro. Inclusive, eu acho que esse jogo é recorde de público até hoje na Ilha do Retiro. E o Marcelinho Carioca faz um gol de pênalti, sabe? Onde ele dá uma paradinha, o Bosco cai e ele faz esse gol. Só que é das antigas, vai lembrar isso, mas você pode procurar no YouTube aí, Corinthians Sport Corinthians, 1998, na Ilha do Retiro. E eu lembro, cara, que nesse jogo, né, o Luxemburgo logo depois deu uma entrevista, e nessa entrevista ele falava o seguinte: cara, a gente passou a semana inteira muito preocupado, porque jogar na Ilha do Retiro é um fator mais difícil, era até mais difícil do que os bons jogadores que o Sport tinha, porque na época o Sport tinha já bons jogadores, né, Leonardo, acho que tinha, não lembro se era o Leomar, mas assim, tinha o Leonardo que era um baita de jogador, tinha o Bosco, né, que logo em seguida depois o Luxemburgo vai para a seleção e convoca bastante o Bosco. O Bosco foi o goleiro do Luxemburgo, segundo goleiro do Luxemburgo, até do dia que ele entrou até o dia que ele saiu. Infelizmente não teve a oportunidade de jogar uma partida, né, mas ele foi o goleiro convocado pelo Vanderlei Luxemburgo. O Bosco na época era goleiro do esporte. Né? E aí, cara, a gente, quando a gente olha hoje o desempenho da Ilha do Retiro, a gente chega numa conclusão, que a Ilha do Retiro é um estádio acabado. Tudo que foi construído, tá? E eu quero colocar essa foto aqui, né? Porque eu acho que é uma foto que eu fiz de inteligência artificial, mas que ela define muito o que é a Ilha do Retiro hoje, sabe? Que é uma Ilha do Retiro abandonada pelos jogadores, sabe? É uma Ilha do Retiro que fazia muita diferença, que os adversários torciam alguns anos atrás para o Sport jogar na arena e não jogar na Ilha do Retiro, porque na Ilha do Retiro era um caldeirão. A Ilha do Retiro que, por exemplo, ano passado, quando o esporte volta a jogar na Ilha do Retiro, ela se torna crucial para o esporte voltar para a primeira divisão. Se torna um fator determinante para que o esporte volte a jogar, consiga o acesso para a primeira divisão. E tudo isso que foi feito foi destruído. Tem uma matéria do GE que eu não vou colocar na tela aqui, mas eu vou ler para vocês, que ela fala o seguinte: o esporte tem maior sequência sem vitórias como mandante na história do clube. Inclusive é uma matéria do excelente jornalista Daniel Leal. Um abraço para ele, inclusive, se você vai ver nesse vídeo. E fala aqui, ó: Leão está há 12 jogos sem vencer na Ilha do Retiro, superando marcas negativas anteriores. Aí vamos dar uma olhada aqui, vamos ler aqui as marcas negativas anteriores, né? Dentro do que levantou o GE aqui, Futebol 80 como fonte de pesquisa, o GE observou que a equipe rubro-negra esteve por 9 jogos consecutivos sem vencer como mandante em 3 momentos na sua história. Olha o tempo, tá? 73, 74 e 2021. Esse foi o maior hiato que o Sport ele passou nesse momento de toda a história, né? Sem vencer na Ilha do Retiro. Vale lembrar que nesta temporada o clube inclui parte desta mesma sequência. O Sport também teve o pior jejum de vitórias nos mesmos 120 anos. Não só na Ilha do Retiro, mas também na sua história. Em toda a sua história, o pior jejum foi esse ano, sabe? Mas eu quero me atentar à Ilha do Retiro porque, cara, a Ilha do Retiro, ela é a casa do torcedor. Porque, pense comigo. Tirando a distância de você jogar na Arena de Pernambuco, tirando o deslocamento aí de a volta, é um estádio sensacional, um estádio de futebol sensacional. Muito mais moderno que a Ilha do Retiro, muito mais confortável quando você está dentro. As áreas de lazer são maravilhosas, o estacionamento é muito bom para quem quer fazer um churrasco, uma festa. É tudo perfeito. Por que o torcedor prefere na Ilha do Retiro? Porque é a casa do esporte. É onde o torcedor ele se sente bem.
É onde o cara fala assim, ó, eu tiro todos os meus problemas quando eu chego na Ilha do Retiro. E eu já ouvi vários torcedores falarem para mim assim, ó, Luna, eu passo a semana inteira estressado e a minha alegria é estar na Ilha do Retiro. A minha alegria é poder ver o meu time jogar na Ilha do Retiro, é ver os meus amigos, é rever o meu cantinho, é rever o lugar que eu sento para tomar a minha cerveja, é sentar na área que eu sento da geral, da arquibancada frontal, do assentos especiais, sabe? Para o torcedor é uma mística você estar na Ilha do Retiro. Mas, infelizmente, todos esses resultados transformaram a ilha nisso aqui, nessa foto simbólica que eu criei aqui na inteligência artificial, que é uma ilha destruída, uma ilha abandonada. E eu nem estou falando de estética, longe disso, porque a ilha não está assim, óbvio. Mas esse é o sentimento que eu tenho quando eu saio da Ilha do Retiro. Esse aqui é o sentimento. É de um estádio de futebol que tem uma história magnífica, mas que hoje ficou preso apenas numa história. E na prática, ninguém mais respeita. Ninguém mais respeita. Até o casar, sabe? Que a torcida não mudou, continua com muita força, com muita bravura, gritando casar. Mas o casar era o start que os adversários olhavam e falavam, putz, vai começar o inferno. Vai começar a loucura. E os próprios jogadores dentro de campo, a impressão que eu tenho é que eles não conseguem se conectar mais com o casar, sabe? Que faz parte. O casar, cara, é como se fosse a chave de ignição do carro. É como se a Ilha do Retiro fosse um carro de velocidade e a chave de ignição fosse o casar. E tudo isso foi destruído. Foi destruído. Não se olha mais para a Ilha do Retiro com um temor. Se olha para a Ilha do Retiro com um saudosismo, sabe? E o que me preocupa mais é que o próprio torcedor, por muitas vezes, está entrando nisso. Muitos torcedores falam para mim, cara, eu só vim pela camisa. Mas assim, eu sei que não vai fazer diferença o jogo na Ilha do Retiro. Porque o Sport perde aqui, perde fora, não vai mudar nada. Olha que triste isso, cara. Olha que triste isso, sabe? E olha o sentimento, porque o mesmo sentimento que o torcedor tem é o que eu tenho. De que, cara, eu queria que o ano acabasse. Quando acabou o jogo ontem, o meu sentimento é, eu queria que fosse hoje 31 de dezembro e acabasse o ano. E a gente entrasse em 2026, o Sport já fosse jogar o Pernambucano, se preparar para a Série B. Mas ainda restam 19 rodadas. Dessas 19 rodadas, vamos colocar aí que, sei lá, 9 jogos vão ser na ilha, 10 jogos, não sei. Cara, 10 jogos ainda onde o torcedor vai sofrer e onde a ilha vai sangrar. Então é importante que se tenha uma ideia do que é a Ilha do Retiro, cara. A Ilha do Retiro, ela representa para o torcedor a sua primeira casa, para muito torcedor. Tem gente que se sente mais à vontade na Ilha do Retiro do que na sua própria casa. E tudo isso foi destruído. Então, eu espero de verdade que esse ano acabe logo, sabe? Que esses números, todo mundo esqueça esses números e que o Sport entre novamente numa conexão entre torcedor e Ilha do Retiro. Porque hoje eu sinto a desconexão. Quando eu vou pro jogo, eu sinto essa desconexão. Eu tô todos os jogos na Ilha do Retiro. Todos os jogos eu tô lá. Eu sinto essa desconexão, sabe? Não tem mais a mística da Ilha do Retiro. E olha que o problema maior são dos jogadores. Porque aí eu vejo o marketing tentando criar um ambiente melhor, o cara lá da Rádio Ilha gritando pra caramba, um DJ, jogo de luz, música, tudo para criar um ambiente hostil para os adversários que se sentem jogando em casa. Essa é a verdade. Ontem, por exemplo, o Vasco jogou na Ilha do Retiro se sentindo em casa. É muito triste isso. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha do que eu falei. Falei alguma bobagem? Não falei? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo para vocês, tá bom? Ó, e seguinte, eu vou deixar o meu canal alternativo, que eu tenho, o Lunático Futebol Clube, na descrição, o link onde eu falo sobre uma treta entre o Neymar e o Ancelotti, que pode tirar o Neymar da seleção brasileira, pelo menos para sempre, porque ele vai se aposentar daqui a pouco. Clica lá, assiste, se inscreve no canal, dá essa moral para mim, tá bom? Obrigado, é nóis, até já, tchau, tchau.